boa tarde, meu povo. Chegou a hora do nosso almoço juntinho, pode chegar. Começa agora o Nordeste do Povo ao vivo na tela da sua Rede TV. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, e a partir de agora o lance é o seguinte: é prato na mão e olho na televisão. Quero ver você também participando no YouTube, Notícias Rede TV. Aproveita e segue a gente no Instagram, @Nordeste do Povo Rede TV. Bora simbora, vem comigo saber o que vai ser destaque na edição de hoje. Turista de Brasília é presa em Salvador depois de fazer ofensas contra policial militar e acaba solta após audiência de custódia. Nasceu de novo. Mulher atingida por ônibus ao tentar atravessar a avenida movimentada de Fortaleza. Acredita que ela se levantou e saiu andando normalmente? Motorista de caminhonete desgovernada que matou criança e feriu outras 4 pessoas volta à prisão 2 dias após ser solto em Pernambuco. E ainda, dia 24 de abril é o dia do milho, um dos alimentos mais presentes na mesa do nordestino. O seu jornal da hora do almoço começa agora. Vamos juntos até às 12h30. Você viu agora há pouco que eu falei do caso da mulher que nasceu de novo. Vou trazer o primeiro caso da edição de hoje, justamente este. Uma mulher foi atingida por um ônibus ao tentar atravessar uma avenida bem movimentada aqui de Fortaleza, no bairro Vila Velha. Olha o flagrante na sua tela. Ela foi atingida com gosto de gás, viu? O flagrante foi feito por uma câmera de segurança ali de um comércio da região. Mesmo com impacto, diz aí que ela se levantou e saiu andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Olha, quem anda com Deus é desse jeito aí, viu? Nada vai lhe atingir. Segundo testemunhas, a mulher teve apenas escoriações leves. Ainda assim, o SAMU foi chamado e levou a vítima para uma unidade de saúde. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufó, informou que vai analisar como o acidente aconteceu. Olha só, a mulher foi empurrada da rua para a calçada, por pouco não acertou a cabeça no meio-fio. E a história poderia ser outra, mas não. Ela nasceu de novo, vai apagar as velhinhas 2 vezes ao ano, viu, minha senhora? Boa recuperação. Agora, cadê aqui as imagens de uma caminhonete em alta velocidade que atingiu uma motocicleta com 3 pessoas? Isso foi no município de Acopiara, no interior cearense. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança em um cruzamento movimentado. Olha só a imagem impressionante. As vítimas, pai, mãe e filha, foram arremessadas por conta do impacto. Apenas o homem usava o capacete, olha a gravidade. A criança, que estava entre os adultos, também foi jogada ao chão. Segundo a Superintendência de Trânsito, as 3 pessoas tiveram ferimentos leves, foram socorridas e liberadas. Já o motorista da caminhonete prestou socorro e disse que vai arcar com as possíveis despesas médicas. Flagrante que chega do interior cearense. Temos várias irregularidades nessa ocorrência. Tanto a mulher sem capacete, como o transporte da criança ali em cima de uma moto entre 2 adultos. Aí não dá, né, gente? É brincar com a sorte. Mudando de assunto, eu vou agora para a Bahia, pois lá uma turista de Brasília foi presa em Salvador depois de fazer ofensas raciais contra um policial militar em um dos pontos mais movimentados da capital soteropolitana. Quem traz as atualizações sobre esse caso é a repórter Gabriela Icó. Gabi, a mulher continua presa? Oi, Miguel, muito boa tarde a você e a todo mundo nos acompanhando aqui no Nordeste do Povo também. Essa turista de Brasília é a Maria Cândida Vilela, de 74 anos. Ela foi presa por injúria racial na noite de terça-feira, após dizer a um policial que era superior a ele por causa da cor da pele, mas foi solta
na noite de ontem. Esse caso aconteceu no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, que é um dos mais boêmios aqui de Salvador. E segundo a Polícia Militar, essa senhora abordou policiais que estavam fazendo patrulhamento durante o evento e questionou o uso de armamento dos agentes. E após essa explicação, ela teria então começado a fazer ofensas de cunho racial a eles. Como eu vou abrir aspas aqui a uma delas, abrindo aspas, que em Brasília só tem branco e em Salvador só tem preto. Fecha aspas. E logo após a abordagem dos policiais, ela também teria dito a eles que ela iria lutar com a equipe caso ela estivesse armada também. Ela foi transferida para a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, a DEAT, onde ela passou por audiência de custódia no dia seguinte a essa situação, na quarta-feira. Então, a prisão dela foi convertida em preventiva pela Justiça e ela foi transferida para o complexo prisional da Mata Escura, onde ela ficou um dia. E depois a Justiça concedeu uma vara de soltura e foi então quando ela foi solta na noite de ontem. Miguel, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Gabi. Boa tarde para você, até daqui a pouquinho. E vale ressaltar que ninguém é superior a ninguém. Quando a gente morre, vai todo mundo para o mesmo buraco, o cemitério. Pense nisso. A gente volta a falar sobre o caso daquele motorista da caminhonete desgovernada que matou uma criança de 8 anos de idade e deixou outras 4 pessoas feridas em Escada, cidade da zona sul, da Mata Sul de Pernambuco, pois ele foi preso novamente, viu? Depois de ter sido solto após uma audiência de custódia. Olha que essa justiça é um abraço de mãe mesmo, viu? Depois do atropelamento, os moradores ficaram revoltados e não é para menos. Meteram fogo no veículo e tentaram linchar o motorista. Vamos ao vivo para o Recife com a repórter Maria Clara Jordão. Clarinha, qual foi a reviravolta deste caso? Tá contigo, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Uma ótima ceia a você e a todos que acompanham aqui o Nordeste do Povo. Então, Josenildo Oliveira da Silva, o condutor da caminhonete que matou a criança de 8 anos e também deixou 4 pessoas feridas, ele foi preso novamente ontem. A liberdade dele foi revogada após o juiz Tiago Felipe Sampaio, da primeira vara da comarca de Escada, mudar a tipificação do crime para homicídio doloso, que é quando há o risco de matar. Foi identificado que Josenildo apresentava riscos à ordem pública e também à instrução do processo devido à gravidade do caso. Para relembrar, esse acidente ele aconteceu no município de Escada, na zona da Mata Sul daqui de Pernambuco. Josenildo ele dirigia essa caminhonete que conduzia desgovernado, descendo uma ladeira que acabou atingindo um poste. Ele estava acompanhado de um outro homem e após ele esse poste, ele acabou atropelando 3 jovens que ficaram feridas e também José Lorenzo, a criança de 8 anos que acabou morrendo um dia depois do acidente. Josenildo e o passageiro também ficaram feridos. Houve inclusive uma tentativa de linchamento por parte da comunidade. A Polícia Militar precisou também intervir por conta disso e foram identificados sinais claros de embriaguez nos 2 ocupantes do veículo, o que causou ainda mais revolta à população. Inclusive, a comunidade realizou protestos pedindo por justiça. Josenildo ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após a justiça considerar o crime culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Mas com esses sinais claros de consumo de bebida alcoólica, o cenário acabou mudando. O Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco, ele acatou o pedido do Ministério Público do Estado e a prisão desse condutor acabou sendo realizada após a mudança da tipificação do crime, que agora é considerado doloso, quando há essa intenção de matar após ele ter consumido bebida alcoólica. Como eu vim fazendo nesses últimos dias, trazendo atualização aqui para o Nordeste do Povo a respeito desse caso, qualquer outra novidade que aparecer, claro, eu volto aqui para informar vocês. Volto contigo no estúdio, Miguel. Até mais. Muito obrigado, Clarinha, pelas informações, viu? Qualquer pessoa sabe que quando você toma uma cervejinha e vai dirigir, você assume o risco de acontecer qualquer coisa, inclusive o risco de matar. Parabéns ao Ministério Público de Pernambuco pela forte atuação, viu, Clarinha? Muito obrigado e um excelente fim de semana para você. Chegou a hora do nosso giro policial pelo Nordeste. Minha gente, vamos mostrar a prisão de um homem que ameaçava uma outra pessoa com uma faca
durante uma abordagem policial. Você acredita que o danado chegou a atacar a mordida no policial militar? Não é coisa de cinema não, essa foi demais. Acompanha comigo esse e outros casos e pode soltar a sirene, diretor. Prisão tumultuada no interior do Ceará. No município de Barro, região do Cariri cearense, um homem foi preso depois de ameaçar com uma faca um funcionário de uma companhia de água e esgoto. O prestador de serviço tentava cortar o fornecimento de água na residência do homem por falta de pagamento quando foi ameaçado com uma faca. Ele chamou a polícia e, durante a abordagem policial, o autor da ameaça resistiu à prisão e chegou a morder o PM que o imobilizava. Depois do tumulto, o homem foi levado à delegacia. Em Fortaleza, a polícia desarticulou um laboratório usado para manipulação de drogas no bairro Cidade dos Funcionários. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma estufa usada para o cultivo de cerca de 60 mudas de maconha e um homem de 23 anos que estava no local foi preso em flagrante. A droga será incinerada. A polícia investiga uma perseguição que acabou em tiroteio numa rua do bairro Lagamar, em Fortaleza. 2 homens descem armados de um veículo, a vítima corre e são ouvidos tiros, assustando moradores que estavam na calçada. A polícia está analisando as imagens e ouvindo testemunhas para identificar os envolvidos na ocorrência policial. 5 homens suspeitos de tráfico de drogas e homicídio foram presos no bairro Pirambu, em Fortaleza. Os criminosos, com idade entre 19 e 24 anos, eram procurados por vários crimes, envolvendo a disputa pelo tráfico de drogas na região. Durante a operação, uma mulher também foi presa. Com o auxílio do sistema de vídeo monitoramento, a polícia interceptou e prendeu um homem de 44 anos que trafegava numa motocicleta com queixa de roubo em Fortaleza. A prisão aconteceu no bairro Padre Andrade. Durante a abordagem, os policiais identificaram vários sinais de adulteração na moto. Em Barro, interior do Ceará, a polícia prendeu um homem de 34 anos suspeito de cometer feminicídio contra a ex-companheira. A vítima foi uma mulher de 28 anos, ferida à faca na própria residência. O homem foi detido pelos moradores, que chamaram a polícia para prendê-lo em flagrante. Ô, peste para dar trabalho é bandido, viu? Mas a polícia nordestina vai para cima. Agora, mudando de assunto, as fortes chuvas que caem em Pernambuco vêm provocando transtornos em todo o estado. Na noite de ontem, um muro desabou sobre uma casa em Camaragibe, cidade da região metropolitana do Recife. 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital. 22 pessoas ilhadas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após o temporal da última noite. A chuva no Grande Recife chegou a gerar um acumulado de água superior a 90 milímetros. É muita água. Olha só a situação de algumas ruas de cidades pernambucanas. Verdadeiramente rios nas ruas lá do Recife, região metropolitana. Isso é entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Menos de 24 horas. Por conta das fortes precipitações, as aulas, na rede estadual de educação foram suspensas hoje, ou seja, os meninos não estão indo à escola por conta das ruas alagadas e dos transtornos lá em cidades pernambucanas. Depois de Pernambuco, eu vou trazer aqui informação da Bahia, porque por lá vai ter plantão de atendimento do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, amanhã e também na próxima semana. Sabe qual é o objetivo? Por conta da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral. Então, você que vai emitir a primeira via, quer trocar o seu endereço, quer resolver alguma pendência para ter acesso às urnas agora em outubro, para votar, é bom você correr e não deixar para a última hora, viu? Vou chamar aqui a Gabi ao vivo para trazer para a gente as orientações. E Gabi, qual é o prazo do TRE para fechar o cadastro eleitoral? Boa tarde, está contigo. Oi, Miguel, muito boa tarde a você e a todo mundo
Nos acompanhando aqui no Nordeste do Povo também. Olha, o TRE vai estar funcionando em regime de plantão para quem tiver pendências com a Justiça Eleitoral regularizar a situação antes do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições desse ano, já no dia 6 de março. O primeiro plantão acontece no sábado, agora dia 25, 6 de maio, perdão. No próximo mês, agora já é dia 6. O primeiro plantão acontece nesse sábado, dia 25. O segundo plantão acontece no feriado da próxima sexta-feira, dia 1º de maio. E no dia 2 de maio também, das 8 da manhã ao meio-dia. Eu estou aqui com a Mirela Cunha, diretora-geral do TRE, que vai explicar um pouco melhor essa ação para a gente. Boa tarde, Mirela. Boa tarde. Obrigada por falar com a gente. Quais são os serviços que os eleitores podem resolver aqui durante esse plantão e quem mais precisa desse atendimento agora? Todos os serviços relacionados à atuação da Justiça Eleitoral. Então, transferência, mudança de local de votação, primeiro título e principalmente aqueles eleitores que estão com o título cancelado. Só aqui na Bahia são mais de 450 mil eleitores nessa situação de cancelamento, que precisam procurar a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio para regularizar, sob pena de não conseguirem votar nas eleições de outubro. Além dos plantões, Miguel, os cartórios eleitorais e a central de atendimento ao público também vão funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde. E no interior, esse atendimento vai das 8 da manhã às 3 da tarde. Quais são os documentos necessários, doutora? Eu vou pedir para a senhora só chegar um pouquinho mais perto da gente. Quais são os documentos necessários que o eleitor precisa trazer para conseguir esse atendimento? É muito importante isso para que o eleitor não dê essa viagem perdida. Ele precisa vir municiado com um documento de identificação com foto e o comprovante de residência. E se maior de 18 anos, a reservista militar. Olha, Miguel, os atendimentos são por ordem de chegada, então reforço aqui que é necessário chegar cedo para evitar filas e conseguir o atendimento o mais breve possível. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Gabi. Bom trabalho ao pessoal do TRE da Bahia nessa missão de garantir o acesso à democracia do povo baiano, viu? E você, em qualquer estado nordestino, procure o TRE do seu estado para regularizar a situação até o dia 6 de maio. Agora chegou a hora do futebol, pois a sexta rodada da Série B vai agitar o fim de semana, viu? Você já sabe. Se não sabe, eu vou reforçar agora o nosso convite. Anote aí. Domingo, a partir das 5h30 da tarde, tem transmissão exclusiva em TV aberta aqui na Rede TV, viu? Operário contra Fortaleza, direto do Paraná. Eu convoco agora a Rafaela Duarte para trazer todas as informações desse jogão. A bola está contigo, viu, Rafa? Boa tarde. Oi, Miguel. Boa tarde para você e a todos que acompanham agora a Rede TV ao vivo. Olha, Miguel, vem aí um show de transmissão pela sexta rodada da Série B, que é justamente o jogo que vai acontecer e será transmitido aqui na Rede TV ao vivo no próximo domingo. Fortaleza e Operário. Lembrando, eu estou inclusive aqui, Miguel, bem em frente ao centro de treinamento do Fortaleza Esporte Clube. O time do Leão do Pici está neste momento no Aeroporto Internacional de Fortaleza, vai embarcar a qualquer momento. O próximo treinamento também antes do jogo, o último treinamento antes do jogo do time do Fortaleza vai acontecer também no próximo sábado, amanhã, no CT do Atlético Paranaense e em seguida também, logo depois do almoço de sábado, o Fortaleza vai embarcar para Ponta Grossa, já na expectativa aí desse jogo que vai acontecer no próximo domingo. Miguel, tem outra situação também que o Fortaleza ele segue bem na tabela como vice-líder com 10 pontos conquistados também aí na Série B, vem como vice-líder. Apesar deste resultado, a torcida do Fortaleza ainda vem cobrando o time, ainda por conta do rebaixamento, vem cobrando também o técnico do Fortaleza, tudo isso em busca de bons resultados e vitórias. Um detalhe também importante é que, apesar desses desafios, também vem um jogador aí que vem se destacando de forma individual, que é o lateral Mailton, que aos 27 anos de idade, ele veio emprestado do time do São Paulo e vem se destacando aí pela velocidade, também conseguindo conquistar gols e mostrando bons resultados também dentro de campo no time do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza vai enfrentar o Operário, diferente do Fortaleza, o Operário aí vem
com 8 pontos conquistados aí, 2 abaixo do Fortaleza e 3 pontos diferentes do Vila Nova, que vem assumindo aí a liderança na lista aí do campeonato da Série B. Outra situação também é que o Operário, também a equipe busca boa recuperação logo depois de uma derrota que foi justamente contra o Vila Nova, que é o atual líder aí da tabela da Série B. Um jogo que foi fora de casa, uma partida, inclusive, Miguel, marcada por muita confusão, por denúncia de racismo e, inclusive, também uma agressão ao presidente do clube. Então, apesar de tudo isso, mesmo com esse tropeço, o Fantasma também vem buscando bons resultados dentro de casa nesse jogo que vai acontecer no domingo e vem tentando conquistar, ou seja, conseguir subir aí nesta tabela com uma vitória. O Fortaleza também vai seguindo com a mesma expectativa de sair da vice-liderança e assumir também a liderança também da Série B. Vem buscando também um resultado positivo. Lembrando também que os dois times, eles jogaram também nesta semana pela Copa do Brasil, tanto o Fortaleza, que ganhou do CRB, já o Operário empatou em casa contra o Fluminense por 0-0. Então, tudo isso você vai conferir, ou seja, no campeonato, na Série B, já neste jogo que vai acontecer no próximo domingo, a partir de 5h30, Fortaleza e Operário fora de casa. O Fortaleza vai jogar, como eu havia dito, já estão se preparando para embarcar tudo isso ao vivo aqui, num show de transmissão aqui na Rede TV, na sua TV, a partir de 5h30 da tarde. Nós aguardamos todos vocês conferindo esse jogo. Miguel, volto contigo no estúdio. Boa tarde para você e a todos. É com você. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. Daqui a pouquinho a Rafa volta ao vivo lá no Bola na Rede, viu? Com os destaques do Fortaleza. Mudando de assunto, após registrar a morte de um menino de 8 anos por meningite viral, Pernambuco se tornou o terceiro estado com mais casos da doença no Nordeste agora em 2026. A Bahia lidera o ranking, seguida do Ceará. A marca acende um alerta ainda maior em relação à necessidade de combate à doença. A repórter Maria Clara Jordão vai conversar com a gente sobre o cenário da região. Boa tarde, Clarinha. Quais são os números de volta ao Nordeste do Povo? Está contigo. Boa tarde, mais uma vez, Miguel. Agora eu volto para falar sobre esses números. Os dados, eles são do Ministério da Saúde, que contabilizou até o último dia 2 de abril 68 casos da doença só aqui em Pernambuco. O estado ele ficou atrás da Bahia, com 84 casos, e também do Ceará, com 81 registros. Os estados eles ocupam os 3 primeiros lugares do ranking nordestino. Então, além desses números que são preocupantes, no último sábado aqui em Pernambuco foi registrada a morte de um menino de 8 anos após ele contrair meningite viral em Olinda. Esse caso acabou gerando uma grande comoção entre familiares e amigos. O garoto, que não teve a identidade revelada, estudava na Escola Municipal Chico Sainz, que fica no bairro de Rio Doce, e por conta do falecimento do menino, as aulas na unidade de ensino foram suspensas na última quarta-feira. Esse garoto, ele apresentou sintomas de virose, como dor de cabeça e febre, e foi medicado em casa pela família. Após uma piora, ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento e lá ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi ressuscitado. Após isso, ele foi transferido para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Aqui, ele realizou um exame de medula, de onde veio aí o diagnóstico de meningite viral. Ele acabou ficando em coma após esse exame e no dia seguinte ele acabou morrendo. A faixa etária que teve mais registros da doença em 2026 é a de bebês menores de 1 ano de idade, totalizando 13 casos. Os idosos foram a segunda faixa etária mais acometida pela meningite, com 9 ocorrências. Então a gente reforça aqui a necessidade de combate. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é a principal medida protetora, contra essa doença, principalmente em casos de meningite bacteriana. Então o SUS ele tem uma lista variada de imunizantes, como por exemplo a BCG, a Penta e também a pneumocócica. Então fica aqui o alerta, mantenham a carteira de vacinação de vocês atualizada. Volto com você, Miguel, até mais. Valeu, Clarinha. Dica dada, e a vacina é de graça, viu? Hoje, dia 24 de abril, é comemorado o Dia do Milho, um dos alimentos mais presentes na mesa do povo nordestino. De olho na tela. Olha o milho verde, hein? Milho.
A história de Leonardo com o milho começou ainda na infância. Foi ao lado do pai, no mercado, que ele aprendeu o ofício. Hoje, mantém o negócio da família, que virou sustento e também paixão. Além de vender, ele faz questão de ter o milho presente na própria mesa. Consumi o milho cozido, mas hoje eu prefiro a canjica, a pamonha, é mais difícil, mas é muito gostosa, né? Eu gosto do mucunzá também, não é do milho verde, mas também é do milho, né? Um prato muito gostoso, muito saboroso. No quiosque, histórias como a dele se encontram com as de clientes, que carregam uma relação antiga com o alimento. Eu ia para casa dos meus tios, eles plantavam muito, e nós ia para lá e a gente consumia bastante. E essa conexão segue viva nas receitas que passam de geração em geração. Minha avó também cozinhava milho, fazia canjica, mucunzá, fazia pamonha, muito bom. Presente na rotina do nordestino, o milho é um dos alimentos mais importantes do mundo e o cereal mais produzido globalmente. No Brasil, o país está entre os maiores produtores e o Nordeste se destaca pelo alto consumo, acima da média das outras regiões, segundo dados do IBGE e da Conab. E não faltam formas de preparo com essa delícia. Do tradicional milho cozido a várias outras receitas bastante consumidas por aqui, como por exemplo a pamonha, a canjica, tem pão de milho, bolo de milho, a tradicional pipoca, tem também bolo de pamonha e muito mais. O milho é presença certa na mesa do nordestino e também nas festas populares. Aqui nesta mesa, por exemplo, são quase 20 receitas feitas à base de milho. O João, que é especialista no assunto, sabe bem disso. João, quais são as receitas de milho mais pedidas por aqui? O nosso fricassê de frango no creme de milho e o nosso mucunzá doce, é uma delícia. Eu queria provar esse fricassê, vou confessar que eu nunca comi. Você vai gostar, com certeza. Como é que você prepara ele? É o frango cozido, desfiado, com creme de milho e um toque de queijo e batata palha. Vou ver se é tudo isso mesmo, viu, João? Vamos lá? Nota 1000. Filho de agricultor, João cresceu no meio da plantação de milho e transformou essa vivência em profissão. Hoje é chefe de cozinha e se especializou em criar diferentes receitas com o ingrediente que faz parte da história dele. Parte da minha infância foi o milho. Então, essas receitas eu já aprendi antes de começar a trabalhar em restaurante, já aprendi com minha mãe, com minha avó. Cresci fazendo isso. Além da culinária, o milho carrega um forte valor cultural. Desde povos antigos das Américas, ele é considerado símbolo de vida, abundância e identidade. E tenho que confessar que tudo que é feito com milho é uma delícia. É só o milho desboiado, viu? Quando o negócio é muito bom. Olha, mudando de assunto, temas como violência urbana, saúde mental, fome, esperança. Essa companhia de dança da Edisca é bastante prestigiada. Tudo que eles organizam se transforma em um grande show. Vale muito a pena conferir. Anota aí o local da apresentação. Será na Caixa Cultural Fortaleza, na Praia de Iracema, de 24 a 26 de abril. Às 7 horas da noite, na sexta e no sábado. E às 6 da noite, no domingo. Vale a pena prestigiar. Um bom espetáculo para quem for conferir. O seu Nordeste do Povo vai ficando por aqui, agradecendo pela sua companhia, mas na segunda-feira eu estou de volta meio-dia para almoçar com você, viu? Olha só essas imagens que a gente vai encerrar o jornal de hoje. Tchau, tchau, bom fim de semana.